Nação flamenguista, o Flamengo se preparando aí para enfrentar o Botafogo da Paraíba, né? Teve um empate contra o Botafogo, 0-0. Para mim, o Flamengo merecia ter ganhado, mas claro, o pessoal não ganhou. Felipe Luiz soltou o verbo depois na coletiva, né? Dizendo que perdeu a mão. Ainda bem que ele reconhece. Mas eu acho que tá no momento certo do Flamengo começar a vencer os jogos e convencer, né? Transmitir para a torcida que tá jogando o bom futebol, né? E tem a preparação aí, o Flamengo já tá de olho no Mundial de Clubes. Inclusive tem informações aí que Cristiano Ronaldo pode vestir a camisa do Flamengo no Mundial de Clubes. Será, pessoal? Será que Cristiano Ronaldo, sem sombra de dúvida, era um reforço de peso para o Mundial de Clubes, né? Vamos trazer o vídeo aí, créditos do vídeo na ESPN Brasil, link na descrição, final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O elenco é incomparável, só que o Flamengo não está jogando. Você sabe que tem uma coisa que me custa muito, né? É concordar com o Zinho. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Aí eu vou concordar com ele. Opa. Quando ele falou que o Flamengo errou no planejamento para aquele jogo da Libertadores e o Flamengo perdeu o jogo da Libertadores, porque tinha Copa do Brasil. Com Córdoba. Você primeiro, né? Lembra? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Primeiro jogo. Lembra disso? Que o Zinho falou, tá errado, planejar errado. Antes do jogo ele falou, tem algum equívoco aí, alguma coisa tá errada, porque não pode ficar, porque esses caras vão ter que jogar o Campeonato Brasileiro. Mas começou no primeiro jogo lá, quando tiraram, aí não fizeram o resultado, aí foram obrigados a colocar na sequência que o Zinho falou, né? Então, é isso que eu tô dizendo. Houve um erro de planejamento. Quem é que planeja? É o Boto. Vamos começar a dar nome aos bois, é o Boto. Não, mas... É o Felipe. Quem é que planejou? É o presidente do Flamengo que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e não quer abrir mão do Campeonato Brasileiro? Já está 4 pontos atrás do Palmeiras. E vão se enfrentar agora. No próximo domingo no Allianz. Osso. É osso. Então, gente, o Palmeiras deve poupar todo mundo no meio de semana na Copa do Brasil, né? Pra botar... Não sei, hein? Vai poupar muito. Ceará é perigoso, hein? Mas vai poupar bastante gente. Ele pode poupar, eu acho que ele pode poupar depois na Libertadores do jogo do Flamengo. O jogo com o Flamengo não vai poupar ninguém. Não, depois do Flamengo. O jogo do Flamengo é decisão de campeonato. Vai jogar os dois, tem que jogar. Quem acha que não tem decisão de campeonato no brasileiro? Tem. Porque se o Palmeiras, só uma suposição, o Palmeiras abre 7 pontos, o Palmeiras já não depende do jogo da volta contra o Flamengo. Porque os 3 pontos do jogo da volta já estão embutidos nessa diferença. Então, o Zinho teve toda a razão em dizer que o Flamengo fez Olha, não esperava ver isso. Fez um planejamento Pascoal equivocado. Concordando com o Zinho. Isso... Emocionado. Eu não imaginava. Porque quando a gente vê o Flamengo nesse momento, perdendo jogadores como perdeu, chegar num clássico contra o Botafogo e não acontecer, isso me pesa muito, cara. Mas você achou que jogou mal, Pascoal? Não, acho que não aconteceu nada. Jogo assim de nada. É um jogo de nada por nada. O Flamengo não aconteceu. Quantas jogadas claras o Flamengo teve de gol? Mas aí, se você me permite, Pascoal, eu acho que aí entra o que nós sempre falamos aqui. Uma coisa é você ter o melhor elenco, que aí a gente concorda, todos nós concordamos aqui. Outra coisa é falar para o adversário isso. Porque do outro lado tem adversários também, que os caras treinam, jogam, têm qualidade, jogam dentro daquilo que precisa ser feito para jogar contra o Flamengo. O que está muito claro é que assim, é incomparável. Também acho que o time do Flamengo, o elenco, é o melhor que tem. Qualidade técnica impressionante. Agora, quando você não tem 2 jogadores, esse time não consegue jogar. E você está falando de 2 especificamente? 2 jogadores, Arrascaeta e Gerson. Vamos ouvir. Quando ele não tem esses 2 jogadores, ele não consegue jogar, não consegue desenvolver um outro tipo de jogo. Porque só tem o plano do jogo do abafa. Mas é isso que eu ia falar. Aí entra o jogo, que aí você tem que comparar os elencos. O Botafogo também tinha dificuldades, mas o Paiva teve uma estratégia melhor. Eu acho que aí é a definição. E eu acho que isso faz parte. Por quê? Porque o Felipe está começando como treinador. Uma coisa é você ter a experiência como jogador durante a vida inteira. Outra coisa é você ser treinador e ter que administrar e pensar em tomadas de decisões rápidas, em frações de segundos, num jogo de 90 minutos, do qual você muitas vezes peraí, agora eu vou falar para o Gerson. Gerson, faz isso, porque o cara consegue, de certa forma, ajustar. Aí eu não tenho o Gerson, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E do outro lado, você tem um time que é uma unidade, que é um time que sempre foi pautado no coletivo.
né? E aí você tem um choque de estratégias, choques táticos, decisões tomadas de decisões, né? Então tem esse lado. E eu acho que vai fazer parte da crescente carreira do Felipe, mas vai fazer esses processos, são partes importantes. O que mostra só que o Flamengo tem problemas quando joga contra times que são bem organizados na parte defensiva. Perfeitamente. Toda vez que joga contra time da mesma grandeza, com times assim, o Flamengo tem dificuldades. Né? Então, isso é uma coisa que o Felipe tem que trabalhar, uma coisa que os jogadores precisam entender. Né? Foi um jogo, no primeiro tempo o Flamengo teve um pouco mais de controle, no segundo tempo o Botafogo conseguiu criar mais oportunidades, foi um jogo, mas se esperava mais, especialmente do Flamengo. E aí entra os méritos do Botafogo. Que eu acho que assim, a gente não pode desprezar. Esse Campeonato Brasileiro é um campeonato muito complicado. Muito complicado. É muito equilibrado. É só você ver agora o Mirassol contra o Internacional de Porto Alegre. Sim. Né? Você não pode achar que vou entrar em campo, vou jogar 80% para ver se dá. Não, ou você joga 100% ou você não consegue ganhar. É complicado. E uma outra situação que aí entra no que o Zinho falou e que nós já estamos falando aqui sobre planejamento. Porque tem muitos jogos, os melhores estarão fora, tem isso aqui. E aí o que eu vou falar não é só para o Felipe, mas para todos os treinadores que reclamam de calendário. Para todos os jogadores que reclamam de calendário. É o seguinte, o calendário tem 150 jogos que é para pagar o salário de vocês. Simples. A cada dia que passa, os salários são mais altos, são mais longos os contratos, né? Então o custo é maior, então o clube precisa arrecadar mais dinheiro para poder manter um bom time, um time equilibrado, um time com que você tenha 18 jogadores com a mesma qualidade em relação uma qualidade, uma baixa a outra, mas com uma diferença, pouca diferença entre um e outro. Então assim, quanto se paga hoje para um treinador? Quanto se paga hoje para um jogador? O clube vai tirar a receita da onde? Da televisão, de outras coisas, mas a grande parte vem da televisão, se eu não me engano. E aí você não pode reclamar. Você tem que chegar nas costas do seu presidente e falar, presidente, faz o seguinte, quando teve a eleição aí da CBF, quando teve um monte de coisa, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e escutar os jogadores, vamos escutar quem faz o espetáculo, como é que funciona. Entendeu? Os caras das federações, eles estão preocupados com isso? Ou eles estão preocupados com a mesada que eles vão receber durante esse período? Então, assim, não dá para reclamar. Não podem reclamar. Não podem, porque a origem de tantos jogos são os salários. E isso não é Brasil, fresco. Não é no Brasil. Na Europa está acontecendo a mesma coisa. Os caras estão começando a reclamar porque tem jogo. Mas ninguém fala do bolso, ninguém fala o quanto eles estão ganhando, ninguém fala quanto é a arrecadação. Tem um porquê, só que ninguém quer falar. Então, assim, esse discurso de, tem muitos jogos, eu não compro. Eu não compro. Mas é a primeira vez que o Felipe fala assim. Por isso que eu falei antes, Pascoal. O Tite falava quase todo jogo. Por isso que eu falei antes. O Felipe é a primeira vez que fala. Eu quero ouvir. Vale para todos os treinadores, não só para o Felipe. Aí o Felipe está falando, mas é um discurso que isso já vem há algum tempo. Sim, eu quero te ouvir, mas antes vamos só apresentar uma declaração do Felipe Luiz, que ele fala sobre perder a mão e tudo mais, que isso, de certa forma, também viralizou, é um corte, aí eu já vou direto pro Zinho. Vamos ouvir o Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Também temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já a partir do minuto 15 em diante o jogo ficou, eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim acho que, como você falou, eu concordo, um ponto justo. Vamos lá, Zinho, quero te ouvir sobre o Flamengo com o Botafogo, o Flamengo. Mas vale alertar aí, pessoal, que o Felipe Luiz foi muito cirúrgico e correto nas suas palavras, né? Falou dos desfalques, não disse que era justificativa para a má atuação, ele foi bem claro. E concordou, né? Concordou com a torcida, né? Que ele disse que perdeu a mão no segundo tempo.
principalmente quando entrou Juninho e Matheus Gonçalves, né? Nessa sequência de jogos em que teve ótimas performances, outras nem tanto. Tem alguns assuntos para a gente debater, ampliar esse radar aqui envolvendo o rubro-negro. E o alvinegro, o glorioso, conseguiu um empate importante e vai também ganhando a sua casca. A gente já vai falar mais do Botafogo também. Não, eu tô tentando entender a entrevista do Felipe Luiz. Acho que assim, não é que ele perdeu a mão. O que ele pensou para o jogo, nas mudanças, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, ou seja, o De La Cruz machucou. É já mais uma baixa, né? Como o Pascoal falou muito bem, já não tinha Pulgar, Gerson e Arrascaeta, e agora não vai ter o De La Cruz, né? Espero que não seja nada grave, mas você vê que ele saiu bem cabisbaixo. E ele teve que fazer mudanças ali, teve que fazer um ajuste. Ele colocou o Danilo foi para a zaga, ele adiantou um pouquinho o Léo Ortiz. O Léo Ortiz acabou entrando um pouco como volante, hora zagueiro, aí liberava o Wesley, né, como um ala. E nessas mudanças todas, ele ficou com Matheus Gonçalves, Juninho e Michael, porque ele tirou o Pedro e tirou o Bruno Henrique. Nitidamente o Pedro está ganhando o seu ritmo. De repente, muita gente ficou, vamos dizer assim, surpreso quando na Libertadores o Pedro não começou jogando. E eu até na transmissão falou, eu até entendo. O jogo precisa de muita dinâmica, muita intensidade, muita velocidade para pressionar o adversário. O Flamengo precisa vencer o jogo, pelo menos com 2 gols de vantagem, e o Pedro ainda está voltando nesse ritmo. O Pedro é titular e eu concordo com o Pascoal. Hoje a gente está concordando muito, né? O Pedro inteiro, o Pedro bem, o Pedro na fase dele é para ser centroavante da seleção brasileira. Eu também acho. Mas no momento, você vê que no jogo ele não acompanhou o ritmo do que precisava ali, da intensidade que o Botafogo colocou. O Botafogo baixou as linhas, o Botafogo jogou com 4 volantes no meio campo. Alan, Gregory, Cuiabano e Marlon. Não tinha um meia de criação. O Cuiabano está chegando muito bem, o Cuiabano está jogando muito bem. Concordo, está jogando muito bem, está fazendo uma dobra pelo lado esquerdo com o Alex Telles. Funcionou essa solução que o Paiva buscou sem o Savarino, sem as opções. O Matheus Martins também, que é uma opção de velocidade, está fora. O Jefinho também estava fora. Enfim, o Arthur estava fora. Então ele preferiu jogar com 2 atacantes por dentro, o Juan Cruz com o Igor Jesus, mas 4 homens de força de marcação, de compactação, e isso dificultou o Flamengo. Aí eu concordo com o que o Felipe Luiz falou. A estratégia usada pelo Paiva de ser um time mais conservador, baixando as linhas, tirando o espaço do Flamengo, não dando a velocidade para o Flamengo, e o Flamengo sem o Gerson e o Arrascaeta não tem a mesma criatividade, é impossível. Por mais que seja, e eu concordo, é o melhor elenco do futebol brasileiro, sul-americano. Eu só não concordo com o Pascoal quando ele diz que é incomparável. Não. O do Palmeiras é comparável, o do Botafogo, todos à disposição, faz jogo. O do Inter, todo mundo jogando bem, faz jogo. Aí você vai, Cruzeiro, São Paulo, todo mundo. Cara, não há uma distância enorme, como se diz aí, como o Pascoal diz. A gente brinca, mas eu tenho esse debate com o Pascoal. Eu acho o elenco do Flamengo melhor, mas também. Eu não acho assim, uma distância enorme, eu não acho. Eu não acho. O futebol está muito parelho. Se você monta uma estratégia tática, se os jogadores cumprem isso, diminui muito essa coisa do time ser melhor. Diminui o momento, como está o jogo, como é que está a situação, como é que está a pressão, como é que está fisicamente os jogadores. Então o Bruno Henrique não vive o seu melhor momento, o Pedro está voltando, o De La Cruz sentiu, já tinha desfalque e equilibrou o jogo. Mas eu também não acho que o Botafogo, o treinador falou e o Pascoal falou aí, se tivesse que ter um vencedor seria o Botafogo. Eu não concordo. O Botafogo teve uma chance clara, aquela chance do Marlon. Uma chance clara. O Marlon bate, o Rossi faz uma defesaça. E o Flamengo teve uma chance também muito boa no chute do Luiz Araújo. No mais, cabeceio ali, bola passa aqui, mas clara, chance clara.
E aí vai a minha decepção. Eu acho que os atletas que estavam em campo são muito bons. Os dois times tinham ótimos jogadores para o clássico ser de nível técnico melhor. Então foi um clássico mais truncado, mais pegado, mérito dos treinadores que montaram ali o sistema, né? Um querendo impedir o outro, mais o Botafogo nessa parte tática, porque sabia que precisava fortalecer o meio, ganhar essa disputa ali e tentar sair numa transição ofensiva. E nesse sentido, acho que os dois tiveram uma chance aqui, uma chance ali, e eu acho muito justo o resultado. Não fizeram além para ter um resultado de vários gols, de um atropelo de um lado ou do outro. Não. Foi bem parelho, nivelado mais para baixo do que para cima, né? Não foi um jogo horrível, não foi. Foi um bom jogo, mas para o que é o Botafogo, atual campeão da Libertadores e brasileiro, e o Flamengo com o melhor elenco, eu esperava um jogo melhor. Então eu concordo com o Felipe Luiz. No final foi justo. Ele não perde a mão. O que ele tentou no segundo tempo desencaixou ali, ficou uma correria, a molecada correndo muito, mas sem uma organização. A culpa é dele e dos atletas, porque ele fez as substituições, fez escolhas, precisou fazer porque tem jogadores que não aguentavam mais o tempo todo. E os jogadores que entraram, eles meio que não cumpriram muitas funções. Por isso que ele falou, perdi a mão. Porque ele pediu uma coisa e os caras não realizaram. Então foi um conjunto, né? Para o Flamengo no segundo tempo ter caído de produção. Vamos lá, eu concordo com o meu amigozinho, que eu acho o melhor elenco. Quando eu contesto você, Pascoal, é com muito carinho, com muito amor. Mas acho o Flamengo o melhor elenco, só acho que é comparável, especialmente ao Palmeiras. Porque quando a gente for falar do Palmeiras, eu já fiz esse exercício no clássico contra o São Paulo, dá para fazer com o Red Bull Bragantino quando você faz as substituições. Entrou fulano, entrou Beltrano, e se olha que esses que entraram... Pois é, nação, a mídia, né? A mídia discutindo a atuação do Flamengo contra o Botafogo, foi uma boa atuação. Para mim, se era para ter saído um vencedor, teria que ter sido o Flamengo, né? O Flamengo agora se preparando para enfrentar o Botafogo da Paraíba na sequência, e depois o grande jogo contra o Palmeiras, né? Vai ter apenas 4 jogos até o Mundial de Clubes e muito está falando desse Mundial de Clubes, né? Segundo a imprensa espanhola, pessoal. Pois é, segundo a imprensa espanhola, Cristiano Ronaldo estaria negociando com o clube brasileiro. Falaram, né, em Palmeiras, né, que descartou, Botafogo descartou, e a expectativa é para o Flamengo, né? Muito se fala que o Flamengo nos bastidores, né, tá tramando nessa contratação. Será, pessoal? É informação aí da imprensa espanhola, né? Não é nem aqui do Brasil, né? Eles cravam que Cristiano Ronaldo está negociando com um clube do futebol brasileiro para disputar o Mundial de Clubes, né? E todo mundo, né, inclusive a imprensa paulista, está dando o Flamengo como possível, né? O clube que está negociando com o Cristiano Ronaldo, né? Porque Cristiano Ronaldo quer colocar os seus pés na calçada da fama, inclusive já mandou e-mail para o Flamengo, né? Então já está rolando ali algo próximo, né, de contato, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, claro, é um jogador que chegava, né, caso ele vier, né, com status de estrela, né? Sem sombra de dúvida vai elevar o patamar do Flamengo lá para cima, né? Claro, o Flamengo vai ter alguns jogadores conhecidos nesse Mundial, né? Danilo é um jogador bastante conhecido na Europa, né? Alexandro é um jogador bastante conhecido na Europa, né? Quem mais a gente possa dizer que... Jorginho, que está chegando, é um jogador bastante conhecido na Europa, né? Sem sombra de dúvida, o Flamengo vai ter alguns jogadores conhecidos, né? Mas, se Cristiano Ronaldo chegar no Flamengo, pessoal, não tem comparação, né? Toda a mídia de todo o planeta vai estar focada em cima do Flamengo. Todo mundo vai estar focado em cima do Flamengo, né? Então, sem sombra de dúvida, o patamar sobe, né? E dentro de campo, sem sombra de dúvida, né? Pedro não está na sua melhor forma. Bruno Henrique não está na sua melhor forma. Então, o cara joga nessa posição, botar a bola para dentro. Sem sombra de dúvida, o Flamengo vai ganhar ali muito e muito de qualidade com o Cristiano Ronaldo, né? Mas, para isso, vamos aguardar, né? Vamos aguardar se concretizar essas informações. O que a gente espera, né, é que realmente aconteça, né? Você que vai deixar muito torcedor rival aí
com raiva, preocupado, mas Flamengo é isso, pessoal. Flamengo é o maior time do Brasil, um dos maiores times do planeta. Sem sombra de dúvida, Cristiano Ronaldo também teria interesse de vestir a camisa do Flamengo, né? E se for no Mundial de Clubes, né? Melhor ainda, né? Claro que ele vai gostar, né? É onde está todas as atenções desse mês que vai entrar, né? Vai estar para esse Mundial de Clubes, né? Então ele não vai estar no Mundial de Clubes. Tendo a oportunidade de vestir a camisa do Flamengo no Mundial de Clubes, sem sombra de dúvida, ele vai querer, né? Mas vamos aguardar, vamos esperar para ver se concretizar essas informações, né? Que seria maravilhoso, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui. Você gostaria de Cristiano Ronaldo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.